Galera, boa noite. Nós vamos terminar aquele tema, capítulo 5. Hoje a gente faz o desfecho do capítulo 5. Desfecho, fechamento. O capítulo 5 fala de espiritualidade. E nós vamos trabalhar algumas temáticas desse capítulo que fecha. Eu curti muito esse capítulo, eu acho que foi um dos capítulos mais impactantes, tá? Ele começa perguntando assim, se você consegue definir espiritualidade, lembra? E ele vai retomar isso. A espiritualidade está ligada a uma transformação de vida. Transformação de vida. Quando se pensa em algo transformado, obviamente está pensando em algo diferenciado, né? O que era, deixou de ser. Você recebeu uma porção especial, você recebeu uma motivação especial de Deus, então isso transforma. E ele falou que essa transformação tem algumas características, e vou retomar com você algumas delas que a gente até falou na última aula, capítulo 5, espiritualidade. Então ele fala, o que transforma a vida dá sabor. Ele coloca uma ilustração que eu curto muito, dá sabor, dá gosto. E isso eu curto, né? A gente gosta muito de alimentação, de beber, então quando você pensa em algo saboroso, uma boa alimentação, uma boa bebida, então você fala, nossa, dá sabor. Ninguém, quando pede, as pessoas ficam assustadas, você vai e fala assim, me dá um copo com água, as pessoas falam, não, a gente quer algo com sabor, né? E Jesus, então, é esse ser que dá sabor. Jesus transforma a água, né, em vinho, mudou a substância. Então Jesus mudou a sua vida, mudou a sua estrutura, e essa é a ideia do texto. Espiritualidade muda a nossa estrutura, muda a forma de pensar e agir do ser humano. Aquilo que você era já não é mais, os conceitos que você tinha deixou de ser, e você começou a ter conceitos novos por amor a esse elo espiritual. Então, primeira coisa, você tem que perguntar para você mesmo, eu mudei alguma coisa? Eu fui transformado em alguma coisa? O meu ser interior, o meu ser espiritual tem mudado em relação a alguma coisa? Essa pergunta é fundamental. Essa é a pergunta mais essencial da vida, mais do que até aquela pergunta clássica. O que você vai fazer para ganhar dinheiro? O que você vai fazer na sua vida? Essa é importante também. Mas essa morre aqui na vida material. Aos 90 anos, no máximo, ela vai acabar por aqui a pergunta. Você pode ser um grande empresário, um grande professor, um matemático, jogador de futebol, só que ao terminar sua vida acaba aqui. E as coisas espirituais que transformam o mundo, elas vão permanecer, vão continuar. Essa é a nossa ideia, então. Esse ser especial, então, esse ser transformado, ele sabe que existe um propósito para ele. Olha que coisa bacana. O ser que é espiritual sabe que existe um propósito para ele. Você não está aqui por acaso, você não é fruto de um acidente. Você fala, eu não sou opção dos meus pais queriam ter um filho, então eu nasci, professor, não é só ir assim, não? Não. Mesmo nascimento, seus pais são instrumentos de Deus para você ser gerado. Você não nasceu por um acaso, você não nasceu num acidente de percurso. Qualquer um poderia estar aqui no seu lugar, não. Deus planejou você, Deus escolheu você, e por isso você tem um propósito nessa vida, aqui e agora. Então, antes de terminar o aqui e agora, essa vida, você tem que saber qual é o propósito, para que você nasceu, por que Deus quer você aqui, quando Ele sonhou em ter você, o que Ele sonhava através da sua vida, o que Ele esperava através da sua vida. Bacaninha? Esse questionamento é muito filosófico, é um questionamento teológico, mas ele é extremamente filosófico, é um questionamento teológico-filosófico, né? O que Deus espera da minha existência? Top? Top ou muito top, como diz o Ailton, que é um cara espiritual, por isso eu estou citando ele aqui, fazer parte da família de Deus e dessa família que ele está construindo. Quando você está aqui, o texto aponta que espiritualidade significa fazer parte de uma família que Deus está construindo. Deus está construindo uma grande família na terra, nós fazemos parte de uma grande família. É uma denominação, é uma igreja? Não. Todo o cristianismo, todos, sem exceção, fazem parte de uma grande família. Deus não tem placa de igreja, nós é que temos placa de igreja, nós que defendemos a igreja, mas Deus tem uma grande família e Ele não importa se você é de igreja A, B ou C, e às vezes não, a gente fecha o cerco nisso. Então, na 61, ele coloca 3 questões que é fundamental você ler depois e respondê-las. Ele pergunta assim, o que toca
a sua alma nos dias de hoje? O que tem tocado a sua alma? O que fala a sua alma? O que mexe com a sua alma? O que? Então essa é a pergunta 1. O que mexe, o que toca, o que fala a sua alma? E ele ainda questiona a segunda questão. Quando você está sozinho, o que sua alma transmite ou diz para você mesmo? O que o seu ser interior diz para você quando não tem ninguém, quando chega o momento do silêncio, quando você está só? O que você sente? O que Deus tem falado ao seu coração? E quais são as pessoas, livros ou pessoas ou vídeos, né, que são pessoas através do vídeo, têm inspirado a sua vida? Que tipo de inspiração você tem? Quais são as pessoas que te inspiram? E por que inspiram você? Por que eles chamam a sua atenção? Por que eles tocam o seu coração? Bacana? Essas questões permeiam esse texto. Tem uma resposta certa? Tem uma resposta certa. O interior se tem que responder essas questões. Muitas pessoas que você admira talvez não transformam a alma de ninguém. Eu gosto muito de X ou de Y pessoa porque ele é extremamente famoso. Às vezes ele impacta milhões de pessoas pela estética dele, pela posição social, pela habilidade dele. Por exemplo, um artista do futebol, ele é habilidoso, então inspira muitas pessoas. Todo mundo quer ser o fulano de tal, todo mundo quer ser o Ronaldo, todo mundo quer ser o Messi, tá? Só que a alma das pessoas são inspiradas por ele mexe com a alma, ele encanta as pessoas, ele traz paz às pessoas, ele transforma os valores das pessoas. Então, ele pergunta isso. E fechando essas questões, esse capítulo é cheio de muitas questões, muito filosófico. Ele pergunta, né? Espiritualidade, eu chamo esse capítulo aqui de repense, quando ele faz o finalzinho do repensar, aquilo que eu chamo de pare e pense, o autor aqui, o Alain Brizotti, chama de repense. Tá? Ele diz, então, repensando, você já descobriu o encanto que existe na vida? Então, uma pessoa espiritual para ele, vou retomar o finalzinho, ele diz que espiritualidade para ele é a sensibilidade, é deixar a alma aberta. Então, a pergunta é, você já descobriu o encanto dessa vida? Sua alma está aberta para as belezas, para o encanto do Criador? Quando você está vendo a natureza, você percebe a mão do Criador? Quando você está num banho quente, gosto muito de Rubem Alves, fala que tomar um banho quentinho depois de ter jogado futebol na chuva é algo assim divino. Foi Deus que deixou aquele banho quentinho. Não tem nada tão gostoso, tão maravilhoso como tomar aquele banho quente. Tomar uma xícara de café pela manhã, comendo um pão de queijo da vovó, da mamãe, é maravilhoso, né? Encanta, toca a nossa alma. Quem deixou isso pra gente? Nadar numa cachoeira. Então essas coisas todas, as belezas da vida, os prazeres da vida, foi Deus que nos deu para perceber a existência dele. Olha que coisa tremenda. Deus deixou coisas bonitas para te encantar. Deus é Deus da beleza. Alguém um dia definiu assim, como que é o céu para você? E alguém disse, o céu para mim é um local que vai ter um monte de quadros bonitos, né? Esses quadros clássicos vai estar tudo lá. Porque Deus é um Deus da beleza, Ele fez um jardim, Deus começou a vida num jardim, Ele gosta de beleza, Ele gosta de coisas maravilhosas. O jardim, então, tem que estar lá no céu, a cachoeira tem que estar lá no céu. Então, eu curto essa ideia de que um local bonito é para a gente perceber que existe um Deus maior do que aquela própria beleza. O Deus que criou a beleza é maior do que a beleza, para você refletir sobre isso. Fala, nossa, se Deus é tão bom e fez o mundo tão bonito, imagina Ele mesmo quando a gente encontrar com Ele. Tá? E mais uma provocação, acreditar que apesar dos apesares dessa vida, vale a pena continuar a estar aqui, vale a pena viver, vale a pena estar vivo, né? Nós estamos enfrentando tantas lutas agora, tantas crises, mas apesar dos apesares, continuar a viver é massa. As pessoas estão ali lutando no respirador, né? Aquela crise danada nesse Covid-19 e lutando para respirar, lutando para continuar vivo, porque apesar dos apesares, aqui é um local bacana, aqui é gostoso estar aqui, estar com a família, vale a pena viver. Acreditar nisso, que apesar dos apesares, apesar da tristeza, apesar das tristezas que existem, vale a pena estar aqui. E ele termina falando qual é o grande investimento que a gente pode fazer.
E eu curto esse capítulo porque ele termina com aquilo que eu gosto, né? Porque eu sou da humanidades. Eu sou um professor de humanidades, então ele fala: investir nas relações humanas. Invista nas relações humanas, né? Olhe o ser humano a partir de Deus e não do homem. Vou repetir a frase do Alain Brizotti para você não perder a força e ficar muito impactante no seu coração. Olhe o ser humano a partir de Deus e não a partir do homem. Fique em casa, faça o nosso trabalho de educação religiosa, educação cristã. Marcamos já os capítulos que é para você fazer o resumo e fazer por tópicos, tá? Um esbocinho de tópicos, de ideias, bem organizado, bonitinho. É exigência do professor Landão. E ele é exigente. Como Deus fez o mundo bonito, eu vou exigir de você também um trabalho bonito. Um grande abraço, cuide-se bem.